bem pertinho aí, alguns livros para trás. Tiago 4:4. A palavra de Deus assim diz: Adúlteros e adúlteras, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Uma outra versão, inclusive a minha, diz infiéis. Mas a palavra correta, quando a gente observa lá no seu sentido original, é essa expressão mais forte, né? Adúlteros e adúlteras, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Né? Aquele que quiser se constituir amigo do mundo se torna inimigo de Deus, diz aqui a palavra de Tiago. Palavra de Tiago, a palavra de Deus, aspirada, inspirada, a Tiago escrever na Bíblia. Ele começou falando em adúltero e adúltera. Estava lembrando quando meditando sobre esse vídeo, eu me lembro quando eu era criança, o marido ou a mulher se presenciasse o cônjuge num restaurante com outra pessoa, já sentia aí um adultério. Passado décadas da minha vida, eu entendo que a sociedade colocou adultério como o marido ou a mulher saísse um ou outro, saísse com outro, adultério. Hoje, parece que as pessoas fazem isso corriqueiramente e até se envaidecem com palavras de tipo peguei, pegou. Senhores, todos nós nos aborrecemos com esse tipo de coisa se nós estivermos envolvidos. Desde a situação da minha infância até a situação agora, a gente se aborrece com isso. Agora, o que ele está falando, que está escrito na Bíblia, é infinitamente mais grave. Infinitamente mais grave. Porque é o adultério de quem ama o mundo e não ama a Deus. Fala que ama a Deus, mas não ama a Deus, ama o mundo. Ou é um ou outro. Então, o que eu quero dizer é que 95% de nós somos adúlteros espiritualmente. É muito mais grave do que o adultério humano, seja a escala que for. Meditem sobre isso, porque o adultério espiritual, ele nos leva ao inferno. O adultério humano não necessariamente. Exemplo, rei Davi. Ele adulterou com Batseba. Primeiro que ele não foi para a guerra, era para ter. Ele devia ir e não foi. Não obedeceu a Deus. Depois ele ficou sem fazer nada no castelo, adultera com a Batseba. Errou. Aí ele tem um filho com a Batseba. Piorou. Aí depois, para resumir, ele mata a mulher. Ele mata o marido da Batseba. E ainda está escrito na Bíblia que rei Davi tinha o coração que Deus gostava.
Dá para entender? Eu posso te explicar. Porque Deus quer aquele que é fraco. Ele quer aquele que se ajoelha e pede perdão. Ele quer aquele que, uma vez adulterado, assassinado, estuprado, feito qualquer coisa que por nós, seres humanos, pode ser considerada e é considerada para a sociedade ainda uma coisa escabrosa, à medida que haja arrependimento, quebrantamento, aí Deus se alegra. Deus se alegrou de rei Davi porque ele se aquebrantou, se arrependeu. Mas não quer dizer que ele tenha sido ileso. Não, teve problemas graves que eu não vou comentar aqui, porque não cabe. Quem é o, o artista aqui, se eu puder chamar assim, um preletor, é o Thomas. Vamos escutá-lo. Uma outra porção, Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Versos 1, 2 e 3. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para apresentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito, sem consultar, sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se tornará em vergonha e o abrigo da sombra do Egito em confusão. Nesse mesmo livro é o Ou seja, Deus quer que você não procura refúgio em qualquer outra coisa que não seja nele. Resumir? próximo capítulo, capítulo 31, é o verso 1. Ai dos que descem ao Egito em busca do socorro, que se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes. Mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Uma outra porção, próximo livro, Jeremias. Veja em quantos locais que ele está nos passando para desenvolver 6 vídeos ou mais com o tema Não Ameis o Mundo. Fiquei muito feliz que ontem, antes de ontem, estudando, eu vi essa série de vídeos. Se não me falha a memória, é de 4 anos atrás. As coisas de Deus, elas são atemporais. Jeremias, o capítulo é 2, versículos 11, 12 e 13. Repetindo, Jeremias, capítulo 2, 11, 12 e 13. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm água. Ou seja, Deus está falando para nós que nós deixamos as águas vivas que emanam de Cristo, ventre de Cristo, isso sempre no sentido figurativo, águas vivas, vida espiritual, é Cristo em nós. Nós temos que resplandecer Cristo, as águas vivas, é espiritual, vida espiritual, academia, treinamento. Mas, assim como poucos querem nos ouvir aqui,
Então, muitos procuram cisternas rotas, ou seja, poços com água contaminada. São estas as porções